Graça e paz, meus irmãos. Vamos ter esse tempo de adoração através da palavra de Deus. Quero desejar a todos aí um domingo abençoado, próspero, cheio da palavra, cheio da graça de Deus nesse dia. Queremos orar nesse momento, vamos ter um tempo de oração. Vamos continuar a batalha por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando dificuldades, pedindo a Deus que esteja abençoando esta pregação, que alcance os corações e que esteja também nos abençoando de uma forma poderosa. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome neste momento por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas misericórdias que o Senhor tem derramado em nossas vidas, em nosso coração. Deus, nós queremos pedir pelos enfermos, queremos pedir, Senhor, por aqueles que estão passando dificuldades, necessidades. Ó Deus, que o Senhor esteja tocando a vida de cada um deles. Ó Pai, queremos te agradecer também pela reação que o irmão Nelito ali naquela UTI tem tido. Deus, que o Senhor continue fazendo a tua obra, Senhor. Nós não vamos baixar as guardas pelo relatório positivo que temos tido. Deus, nós queremos profetizar cura, Senhor, física, cura, Senhor, da alma, no coração de Nelito. Abençoa também a mãe de Cláudia, Senhor, também boas notícias, que ela já foi transferida para o hospital para fazer a cirurgia, mas nos colocamos também agora na tua presença para profetizar a vitória do Senhor sobre a mãe dela, e que haja salvação sobre a mãe dela, que haja cura da alma, do físico também. Pai, abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão enfermos, abençoa teu povo, abençoa essa palavra que vai ser ministrada agora, que o Senhor fale aos nossos corações, usa a minha vida como instrumento afinado neste momento, ó Deus, e que teu nome seja glorificado, exaltado para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ver nesse momento a esperança que supera a insatisfação, a parte 2. Vamos ler 1 Pedro 5, de 5 a 7. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceite a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Amém? Vimos na quarta-feira passada que Pedro nos recomenda 3 estratégias. O primeiro conselho que Pedro recomenda é submeter-nos àqueles que são sábios e revestirmos de humildade. Então nós vimos na quarta-feira a necessidade e a importância de cumprir o topo, né? A gente falou que o mundo tem um topo que as pessoas querem alcançar o sucesso, mas Deus tem também o seu topo, que é muito maior do que o do mundo, mas que a gente deve se submeter à vontade dele. Quando um crente se submete à vontade de Deus, ele vai viver o sucesso, ele vai viver aquilo que Deus quer que ele viva. Aprendemos também que sucesso, a visão de sucesso divino pode ser em um casebre ou pode ser em uma mansão. Portanto, que você esteja cumprindo a vontade de Deus. Entendemos e começamos a perceber tudo isso, né? Que muitas pessoas têm estado na igreja e achado que sucesso é ter mais, ganhar mais, sempre ter mais, e vive uma tirania debaixo disso. Quando Deus traz a sua palavra, Deus não está dizendo que o crente não pode ter sucesso, que ele não pode caminhar, né, em plenitude, ser pleno naquilo que faz. E ser pleno possa ser que você seja pleno numa grande mansão, mas você também pode ser pleno numa favela. Então é interessante a gente entender isso, que não é o local, mas é a presença de Deus aonde estamos. Paulo foi pleno dentro da prisão, ele foi feliz ali dentro, ele cumpriu, ele chegou ao topo, né, dentro da prisão, e foi um homem pleno naquilo que fazia. Então nós vimos a semana passada que para você viver isso, você precisa ter 3 A's. O primeiro A's que a gente viu foi A de autoridade. Então você não pode cumprir o plano de Deus, você não pode caminhar com o Senhor, você não pode chegar no topo de Deus se você não for submisso às autoridades, se você não caminhar em estado de humildade
diante das pessoas, diante daquilo que é feito. Hoje nós vamos ver outros conselhos que Pedro vai nos dar. Então, o segundo conselho é sobre atitude, né? A segunda estratégia que Pedro, né, a segunda estratégia de Pedro para o sucesso com Deus tem a ver com a atitude, né? Então, assim, nós precisamos ter atitude. Olhe bem, não devemos, de acordo com Pedro, humilhar-nos sobre a mão, nós devemos, de acordo com Pedro, humilhar-nos, né, sobre a mão poderosa de Deus. Esse é o conselho de Pedro. Ele diz: olha, se você quer caminhar dentro do sucesso com Deus, dentro da vontade de Deus e ser pleno, você precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus, né? De entender isso. Pastor, o que isso quer dizer? Olha o que diz o verso 6. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Uma tradução mais antiga diz: portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. No Antigo Testamento, mão de Deus simbolizava duas coisas. A primeira, disciplina. Então, a mão de Deus simbolizava disciplina. Olha o que diz Êxodo 3:20. Por isso levantarei a minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará. Jó 30:21 diz: tu me tratas com crueldade e usas teu poder para me perseguir. Então, quando no Velho Testamento se fala da mão de Deus, simboliza primeiro disciplina. Depois, a segunda coisa, livramento. Orei ao Senhor, Deuteronômio 9:26. Orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não os destrua, eles são teu povo, a tua propriedade especial, que resgataste do Egito com teu grande poder e a tua forte mão, né? A tua forte mão. Ezequiel 20:34 diz: e com grande ira estenderei a minha mão forte, o meu braço poderoso, e os trarei de volta das terras onde foram espalhados. Então, irmãos, nós precisamos entender e ter a visão, né, que quando você está falando de humilhar-se debaixo da grande, da poderosa, né, do poder da mão de Deus, né, que o tempo dele, ele vai te exaltar. A Bíblia está trazendo que é importante aceitarmos deliberadamente sua disciplina para o nosso bem e para a sua glória. A Bíblia e o que Pedro está dizendo é o seguinte: aceite, né? Esteja debaixo da potente mão de Deus, esteja debaixo da disciplina, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes a gente tenta fugir disso, né? Nós não queremos nos humilhar sobre a potente mão de Deus. A gente quer fugir desse sentido, quer fugir do que Deus está fazendo, do que Deus quer fazer. Eu não sei se Felipe está nesse slide aí. Quando nos humilhamos sob a mão poderosa de Deus, aceitamos, preste bem atenção, eu aceito deliberadamente sua disciplina para o nosso bem e para a sua glória, né? Mudando um pouquinho uma frase aqui, trazendo para o pronome pessoal, para o meu bem e para a sua glória. Então, quando eu aceito, quando eu me humilho sobre a poderosa mão de Deus, eu aceito deliberadamente a disciplina de Deus. Eu estou humilhado, eu estou debaixo da disciplina de Deus para o meu bem e para a sua glória. O que significa, pastor, humilhar-se sobre a mão poderosa de Deus no trabalho, vocação ou profissão, né? O que é que isso significa? Aí eu quero trazer alguns questionamentos. E se você não estiver recebendo aumento ou promoção que merece, né? Você está disposto a viver isso, entender que Deus está agindo, entender que é a mão de Deus, que a gente precisa naquele momento se humilhar debaixo da potente mão de Deus? E se você estiver em uma situação na qual poderia fazer as coisas acontecerem, mas na verdade quer que Deus o faça, né? Às vezes a gente tá podendo fazer, mas a gente fica esperando que Deus faça. Então, entender o que é humilhar-se é você saber o tempo de Deus e a vontade de Deus. Há momentos que você precisa
receber aquilo e dizer: Senhor, está nas tuas mãos. Há momento que Deus quer que você haja e você às vezes está titubeando. Nós precisamos entender o nível do que é estar humilhado na potente mão de Deus. Não é só estar parado. Às vezes Deus quer que a gente haja. E esse agir nosso é um estado de humilhação, porque é a vontade de Deus e não a minha. Deus às vezes quer que a gente pare, entenda, e Deus às vezes quer que a gente haja. E a gente fica fugindo da vontade do Senhor. Pensemos em Davi. Davi cantava para ovelhas e não fazia ideia de que um dia as suas composições fariam parte dos salmos. Ele estava ali, o local que Deus deu a ele foi aquele, e Davi fez daquele lugar o melhor lugar da sua vida. Irmãos, o maior problema que nós temos é não entender o que Deus está fazendo, não perceber a visão que Deus está dando. Irmãos, não existe lugar ruim para crente, não existe lugar inóspito. Até o deserto dará fruto quando você entende a vontade de Deus. Nós estamos vivendo dias complicados, é verdade, mas eu quero dizer que a terra está fértil para você em dias de pandemia, em dias de desemprego, em dias de insegurança política. Eu quero dizer que para o crente, para a igreja, a terra está fértil. Deus está pronto para produzir, as coisas estão prontas. Agora depende de como você enxerga, depende de como você vê. Não há nada difícil, há uma necessidade de obediência. Davi entendia que aquele tempo era o tempo de estar com ovelhas. Ele sonhava, quem sabe alguém poderia dizer a Davi: olha, você está aí, seus irmãos estão lá na casa de Saul, na casa do rei. Mas Davi fez do tempo daquele aprisco o melhor lugar da sua vida. Ele produziu para o Senhor. Davi não buscava o sucesso, ele simplesmente se humilhava sobre a mão poderosa de Deus, permanecendo perto do Senhor, submetendo-se a Ele. E o segredo está aqui. Irmãos, o que você está vivendo? Se você não entender que é tempo, não busque sucesso, não busque o sucesso do homem, o aplauso, diga assim: meu Deus, ninguém mais me... Não é isso. Se humilhe, permaneça perto do Senhor. Se você está no fundo do poço, se você tem ganho um pouco, se você está desempregado, Deus está lhe dizendo que é tempo de você se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E esse se humilhar é você estar perto. Submeta-se ao Senhor. Tem coisas que Deus vai nos pedir para fazer no deserto, que parece algo muito grande, mas é tempo de humilhação. Você está desprezando porque você quer aplausos. Você quer aplausos. Você quer que as pessoas lhe elogiem sempre, em todo tempo. E Deus agora está dizendo a você: olha, é tempo de você estar se humilhando debaixo da minha potente mão. É tempo de você estar seguindo aquilo que eu quero. É tempo de deserto, mas o teu deserto vai florescer. Haverá tulipas, haverá coisas grandes. Eu abrirei rios em teus desertos. Mas se você entender a minha vontade, Deus o exaltou à maior posição naquela terra. Ele se tornou pastor de toda a nação. Irmãos, é lindo você ver quando uma pessoa, ela se submete debaixo da potente mão de Deus. Às vezes é escarnecido, é humilhado, é achincalhado, mas ele está vivendo submetido ao Senhor e ligado com Deus. Ele está em intimidade com o Senhor no seu deserto. Deus vai exaltar. Eu quero lhe dizer que Deus está pronto para lhe exaltar, para colocar você numa posição de honra, mas você precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Você precisa entender que Deus tem o melhor para a sua vida. Foi assim que Deus fez com Davi.
É assim que Deus quer fazer com você. Você tem chorado, você tem se preocupado com o que as pessoas têm dito, você tem se preocupado com o que você tem perdido, mas você não percebeu que Deus está trabalhando na tua vida, Deus está lhe preparando, Deus está lhe burilando, lhe lapidando, dizendo a você que é tempo de colheita no meio do deserto. Eu quero dizer, trouxe aqui como algumas verdades. Não precisamos promover-nos se temos capacidade. Você não precisa de promoção, se autopromover. Confie no Senhor, Deus lhe deu dons e talento, a sua hora vai chegar. Deus irá nos promover, irmãos, irá fazer isso no tempo certo, se somos bons, e se for para sermos usados por Ele, seremos encontrados pelos outros. Você não precisa estar querendo aparecer, você não precisa estar querendo visibilidade, mídia. Você precisa entender que Deus quer lhe encontrar fiel aonde Ele lhe colocou, e quando Deus lhe encontrar, você vai ser encontrado pelos outros. O grande erro nosso é que Deus, às vezes, nós estamos debaixo da potente mão de Deus em estado de humilhação e a gente se revolta, a gente não quer ficar naquela posição que Deus deu, como dizendo a gente, olha, fica aí, e a gente se revolta, a gente não quer o aprisco, a gente quer a casa de Saul. E sabe, irmãos, quantos têm lançado mão, jogado fora o aprisco e tem corrido de forma errada, no tempo errado, para a casa de Saul, buscando algo que Deus disse que não era tempo, que não era o momento. Quantos têm procurado, irmãos, a casa de Saul em rebeldia? Parece ser lindo estar na casa de Saul, parece ser lindo estar lutando do lado do rei, mas não é o tempo. Não é o tempo. Essa é a realidade de muita gente dentro da igreja. É isso que às vezes nos tenta, porque a gente não entende o que é estar debaixo da potente mão de Deus. A gente não sabe o que é ter uma atitude, a percepção de estar debaixo dessa potente mão. A gente começa a se desesperar, a gente começa a dizer que não aceita, a gente começa a dizer que é filho de Deus, a gente começa a dizer que é dizimista e ofertante, que não está ali para isso, mas é tempo de você perceber o que Deus está fazendo. Não é hora de você buscar se promover, não é hora de você buscar, irmãos, procurar visibilidade, procurar o seu espaço. Quando Deus lhe encontra onde Ele lhe colocou e vivendo em fidelidade, as pessoas irão lhe encontrar, seja lá no fundo do poço como encontrou Davi, vai encontrar você. Aleluia. Mas duas coisas importantes: não devemos ligar para o que o sistema do mundo diz. Deixemos Deus nos promover, deixemos Deus nos exaltar. Você está preocupado porque você está debaixo da potente mão de Deus, você não tem mais visibilidade, você não tem mais os aplausos, você tem sido muitas vezes criticado por aqueles que você andavam, com você fazendo tudo. Irmãos, eu quero lhe dizer, deixe Deus lhe promover. Eu quero lhe dizer que às vezes o Senhor nos tira da posição, mas nos coloca lá embaixo. Deus ainda é esse. Deus nos promove, nos tira da posição superior e nos promove para a posição inferior, porque Ele tem propósito, Ele tem planos. Você não entendeu isso? Se submeta, se sujeite, esteja debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vai lhe exaltar. O que você está vivendo não é fracasso, é promoção. O que você está vivendo é que você está debaixo da potente mão de Deus. Agora cabe a você aceitar ou não aceitar. Viver ou não viver isso. Enquanto isso, devemos ficar tranquilos. Se você está debaixo da potente mão de Deus, fique tranquilo sobre a mão dele. Diga: Deus, eu estou guardado. Eu não vou me preocupar com o que os outros estão dizendo. Eu não vou me preocupar com o que as pessoas falam dentro da igreja. Porque, irmãos, às vezes as piores críticas e os piores falatórios não vêm do mundo, vêm da igreja, da porta da igreja. Quando você passa e as pessoas criticam, é um erro, é um pecado.
Quando nos submetemos debaixo da potente mão de Deus, não iremos questionar no futuro se fomos nós ou o Senhor que fez as coisas acontecerem. Preste atenção, quando nos submetemos debaixo dessa potente mão de Deus, irmãos, nós não vamos questionar no futuro se fomos nós ou o Senhor quem fez as coisas acontecerem. Nós não iremos questionar se Ele decidiu nos usar de uma maneira poderosa ou decidiu nos exaltar. Sabe por quê? Quando você está debaixo, quando você se submete, você vai entender uma coisa que é interessante. Nós não teremos qualquer motivo para ficar orgulhoso, né? Sabe por quê, irmãos? Às vezes você pode se achar e dizer assim: olha, o futuro, quem fez foi eu acontecer. Olha, quem decidiu agir de maneira poderosa foi eu. Quem decidiu, eu sou o exaltado. Nada disso. Quando você está debaixo da potente mão de Deus, você não questiona. Sabe por quê? Nós não teremos qualquer motivo para ficar orgulhoso. Sabe por quê? Ele faz tudo. Quando estamos debaixo da potente mão de Deus, você não precisa fazer nada. Deixe Deus conduzir. Deus quer lhe achar fiel debaixo da potente mão dele. Humilhai-vos. Deus quer lhe encontrar, você cuidando das ovelhas, e você não pode olhar para a casa de Saul. Esse é o erro que nós temos cometidos na casa do Senhor. Nós estamos, irmãos, seduzidos pela casa de Saul e está esquecendo que Deus nos confiou. Deus lhe confiou um aprisco que muitas vezes não recebe aplauso. Deus lhe confiou pessoas que às vezes não têm nenhum tipo de aparência. Deus lhe confiou grupos, igrejas, e você está preocupado com a casa de Saul. Irmãos, quem anda preocupado com a casa de Saul questiona e diz: foi eu quem fiz, foi eu. Mas quem está debaixo da potente mão de Deus, tenha certeza que mesmo no aprisco vai dizer: foi o Senhor quem fez tudo. Precisamos fazer parte de um grupo de pessoas que têm dons e talentos, que não se promovem, que permitem que Deus os guie, que se recusam a ser esperto e a buscar fama. Você quer fazer parte desse grupo? Você está pronto? E esse grupo, sabe como é que se chama? Aqueles que estão debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aceite a vontade do Senhor e aceite com fidelidade, aceite com honra. Entenda que você está ali e Deus está tratando contigo e que você tem que ser encontrado em fidelidade. Vimos já alguns pontos importantes naquilo que estamos tratando, né? Vimos a autoridade, vimos atitude e vamos ver agora ansiedade. A terceira estratégia de Pedro é a ansiedade, né? Para o sucesso diz respeito a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus. Preste atenção. A terceira estratégia de Pedro para o sucesso diz respeito a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus. 1 Pedro 5, 6, 7 diz: portanto, humilhem-se, olhe bem, humilhem-se sobre a grande poder, sobre, né, a potente mão de Deus, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. O sentido, irmãos, original do termo lançar é literalmente jogar-se em, né? Precisamos ter uma ação decidida para jogar-nos na misericórdia e cuidado de Deus. Então, o que você, né, está vendo nesse momento, entregue,
jogue todas as suas ansiedades, né? Jogue toda a sua ansiedade na misericórdia e cuidado de Deus. Quando estamos vivendo o sucesso proposto pelo Senhor, preste atenção, quando estamos vivendo o sucesso, Deus nos propõe uma carreira de vida plena, não importa o lugar, pode ser no aprisco ou na casa de Saul, você tem que ter vida plena em fidelidade. Então, lá no aprisco tinha sucesso, lá na casa de Saul também tinha sucesso, só que de acordo à vontade de Deus e o tempo de Deus, nós precisamos nos guiar. Quando estamos vivendo o sucesso proposto pelo Senhor e não pelo mundo, existem, irmãos, ansiedades que irá nos acompanhar, mesmo fazendo a vontade de Deus, para tentar nos deprimir, sabia disso? Você e eu não estamos livres desse sentimento. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos caminhando pleno onde Deus quer, mas eu não estou livre da ansiedade está batendo na minha porta. Eu não estou livre da ansiedade, está tentando me deprimir. Isso vai acontecer. E é sobre isso que eu quero tratar também com você aqui. Há um erro de achar que quando estamos fazendo a vontade de Deus, não somos atacados. É mentira. É mentira, irmão. Somos sim. Somos atacados por pessoas, por demônios, pelos sentimentos que há dentro do nosso coração. E a ansiedade é um sentimento terrível, que ela vai tentar nos deprimir, ela vai tentar nos atacar. Pode passar, Lipe. Por isso, jogue-se, né? Na misericórdia e cuidado de Deus. Quando você estiver sentindo isso, você deve se jogar na misericórdia e cuidado de Deus. Mesmo estando vivendo o sucesso proposto pelo Senhor, essa ansiedade ela vem em forma de pessoas, como eu falei, em forma de mídia, na forma de dinheiro, de bens ou qualquer outra forma, ela vai bater na nossa porta. Irmãos, tem pessoas que estão ansiosas, quando fica assistindo muita TV, fica ansiosa porque os noticiários. Às vezes são pessoas que nos tornam ansiosos. Talvez você esteja esperando receber alguém, você vive aquela ansiedade, você não sabe o que vai acontecer naquela conversa com aquela pessoa. Na forma de dinheiro, você está preocupado, ansioso, como você vai resolver o problema financeiro, os bens que estão aí, que você não sabe como é que vai. Então, tudo isso, né? Mesmo eu estando vivendo o sucesso proposto pelo Senhor, e essa expressão, vivendo o sucesso proposto pelo Senhor, quer dizer, cumprindo a vontade de Deus, em fidelidade a Deus, aonde Deus me colocou, não é onde o mundo gostaria que eu estivesse, mas aonde Deus me colocou, irmãos, esses sentimentos baterão no meu coração, à minha porta. As preocupações se multiplicam e as ansiedades se intensificam. Devemos soltar essas coisas sobre o Senhor, devemos lançar sobre Ele. Olha o que diz o Salmo 55, 22, na nova versão transformadora, NVT. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de vocês. Jamais permitirá que o justo tropece naquele dia. Irmãos, preste bem atenção que esse último ponto que nós estamos tratando é a cereja do bolo. Na NVI diz, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, né? Vai lhe dar sustento, jamais permitirá que o justo venha a cair. Irmãos, o que é que você vê nas duas traduções desse versículo? Uma promessa. Mas antes da promessa tem uma atitude. A Bíblia está dizendo que quando a gente entrega as nossas aflições, as nossas preocupações ao Senhor, a nossa ansiedade ao Senhor, Ele vai cuidar, Ele vai suster, Ele vai suprir. E jamais vai permitir que a gente venha cair ou tropece. Irmãos, isso é uma promessa. Como nós somos duros de coração e a gente continua lutando com ansiedade, mesmo fazendo a vontade de Deus, quando a ansiedade vem, a gente deixa que tome conta da nossa vida.
Irmãos, esse é a fonte do segredo. O mal do século, como as pessoas falam, é a ansiedade, que gera depressão. Mas o crente teima em querer viver com esse sentimento e dizendo, não, eu vou resolver. A Bíblia está mandando a gente entregar as nossas preocupações. Você já entregou a tua preocupação, aquilo que tem tirado o teu sono, você já abriu o coração para Deus? Se não, hoje você vai ouvir do Senhor o que você deve fazer. Uma fórmula simples que nos capacitará a lidar com qualquer sucesso que Deus venha colocar em nosso caminho. Olhe bem, uma fórmula simples que nos capacitará a lidar com qualquer sucesso que Deus venha colocar em nosso caminho. Irmãos, estar na vontade de Deus é viver o sucesso de Deus, pleno para Deus. Não é o topo do sucesso do homem, que é uma tirania. Então, submissão mais humildade, menos preocupação, é igual o quê? Alívio perfeito. Aleluia. Irmãos, é libertador o que eu estou falando aqui agora. Se você pegar e se você estiver entendendo o que está sendo pregado nessa manhã, você vai perceber submissão, estar submisso à vontade de Deus, humilhando-se debaixo da potente mão de Deus, menos preocupação, é igual a alívio perfeito. Agora vamos explicar isso? Essa fórmula também nos concederá esperança e contentamento sem a dor da insatisfação. Essa fórmula vai trazer para mim esperança e contentamento sem a dor da insatisfação. E eu quero, nesse momento, trabalhar um pouco isso. Irmãos, é engraçado que a gente às vezes não percebe, o que Deus está fazendo. Mas eu quero finalizar com essa explicação que eu creio que vai fechar o seu coração. Dessintonize, tire de sintonia e sintonize. Duas coisas importantes. Em nossa caminhada rumo ao sucesso oferecido pelo Senhor, precisamos dessintonizar as mensagens sedutoras do mundo. Eu estou caminhando com o Senhor, estou na igreja, aí começa no meu ouvido: você precisa ter uma mega igreja, você precisa ser reconhecido, você precisa ter um negócio assim, aí começa aquela coisa, irmãos. Está errado isso? Não, mas se for no tempo de Deus, na hora de Deus, e se for a vontade do Senhor. Mas se não for, o diabo vai trabalhando, ele vai querer que a gente compre coisa fiado, ele vai querer que a gente se jogue, aí ele vai querer que a gente apareça. Tudo errado. Você precisa dessintonizar as mensagens sedutoras e sintonizar as mensagens instrutivas de Deus. Bote isso no seu coração. Eu vou tirar isso que me seduz e eu quero sintonizar as mensagens instrutivas de Deus. Para que isso aconteça, precisamos de 3 coisas. Estava pensando que era finalizando, Já ia acabar logo. Precisamos de 3 coisas. Primeiro, direção. Para saber a quem devemos nos submeter. Você sabia disso? Nós precisamos de direção para saber a quem eu devo me submeter. Irmãos, é necessário ter auxílio de Deus para nos dirigir àqueles a quem devemos nos submeter. Quem são as pessoas que nós devemos seguir? Quem é a pessoa que nós devemos observar? Devemos ler livros de quem? Devemos cantar músicas de quem? Devemos apoiar financeiramente o ministério de quem? Devemos seguir o modelo de quem? Irmãos, você já parou para pensar sobre isso? Nós precisamos estar em sintonia com as mensagens que Deus tem a me dizer sobre as minhas atitudes, sobre o ministério da igreja, sobre aquilo que precisa ser feito na minha família, na minha própria vida. Por isso você precisa ter tempo para ouvir Deus falar ao seu coração. É muito mais do que um arrepio, é você se sintonizar ao que Deus está lhe dizendo. Nós estamos sintonizados ao que o inimigo fala. Então,
Esse é o processo de dessintonia e sintonia. Dessintonia, eu vou abrir mão disso. Eu preciso me sintonizar com o que Deus está falando. Nós precisamos da direção de Deus, portanto, devemos o quê? Orar. Eu devo orar, né? Se eu preciso dessa direção de Deus, eu preciso orar, irmãos. Você não consegue entender a direção de Deus se você não ora. Senhor, nos direciona para as pessoas certas a quem nós devemos nos submeter. Irmãos, é engraçado que me veio agora aqui a memória, quando no início da nossa vida, da minha caminhada com Neide de casamento, nós chegamos dos seminários sem nada. A igreja decidiu pagar, eu me lembro como hoje, R$300 para mim, R$300 para ela, e a gente morando na casa dos pais, nós decidimos comprar um apartamento ganhando R$600. Mas é uma longa história, eu não quero contar sobre isso. Mas chegou um momento que nós estávamos fechando um apartamento, nós não sabíamos que nós íamos na construtora fechar tudo, e eu disse: Deus, eu não tenho um documento, eu não tenho nada, como é que vai ser? Irmãos, eu me lembro que a gente fez essa oração: Deus, coloca alguém naquela empresa para nos ajudar. Irmãos, e quando nós chegamos lá em Brotas, nós sentamos, e quando eu estou sentado, sem saber com quem eu ia lidar, irmãos, verde, se eu já não sei muita coisa agora, imagine naquela época, verdezinho, eu e Neide sentadinho ali, já tínhamos feito essa oração para Deus levantar alguém para nos ajudar. Irmãos, e quando sai uma irmã da igreja, que tinha anos que a gente não via: Kleber, você aqui? Eu digo: ué, o que é que você está fazendo? Eu disse: menina, eu estou precisando da entrada nos papéis aqui. E ela disse: me dê esses papéis aí. Fui lá, irmãos, em menos de 30 minutos resolveu tudo. Disse: está pronto, vai pegar seu apartamento. Irmãos, quando você coloca Deus na direção, Ele abre portas. O Senhor vai abrir rios no deserto em teu favor. Você precisa pedir a Deus que Ele dê a direção a você. Você precisa ter entendimento disso. Você precisa abrir mão da sintonia do inferno, de que você resolve, de que você tem que ter um peixe, que você tem que pagar propina, e você precisa buscar a sintonia dos céus e dizer: Senhor, abre portas aonde não tem, abre rios no deserto. É assim que o crente tem que viver, é assim que o crente tem que começar a perceber o que tem que ser feito. Você tem que orar e fazer um tipo de oração dessa: Senhor, me direciona para as pessoas certas, me direciona para o lugar certo. Olha, Deus, o Senhor é aquele que dá a direção, e Deus vai te levar para um caminho estranho, e daqui a pouco você está no caminho da bênção. As três coisas que nós precisamos, entender para que haja, irmãos, a dissintonia do inferno e a sintonia com as coisas de Deus. Precisamos de direção. A segunda coisa, sabe o que é? Para que haja dissintonia, você abra mão da sintonia do inferno e se sintonize com o Senhor. Disciplina. Disciplina para refrear o nosso orgulho abominável. Quanto mais sucesso tivermos ao lado do Senhor, mais forte será a tentação de confiarmos na carne. Por isso devemos pedir a Deus disciplina. Irmãos, o orgulho sopra maneiras de nos promover, mas com aparência de humildade piedosa, A gente está ali na presença de Deus, mas o orgulho começa a soprar e até usa a aparência de humildade piedosa. O orgulho nos diz como e quando manipular ou intimidar pessoas.
Olha, você está fazendo a vontade de Deus, mas o orgulho está batendo na sua porta. O orgulho odeia estar debaixo da potente mão de Deus, irmãos. O orgulho não quer isso. É um sentimento terrível. Um sentimento que nós precisamos combater. Irmãos, o orgulho odeia estar sobre qualquer coisa ou qualquer um. Ele não quer estar debaixo de nada. O orgulho se acha. O orgulho se acha. Meus irmãos, que coisa que nos tira a atenção. E é engraçado, irmãos, que eu quero confessar a vocês que quando a gente falou de ansiedade, que a Bíblia diz que a gente deve lançar sobre Deus a nossa ansiedade, e Ele cuida de nós, né? Esse processo, né, tremendo, que nos faz viver isso, um processo de vida. Você precisa lançar sobre Ele, você precisa aprender a viver isso. Irmãos, isso é algo que nos chama a atenção. Por quê, irmãos? Isso vem no nosso coração. Isso vem sobre a nossa vida. E o orgulho não deixa que a gente confesse a nossa ansiedade. Você já percebeu isso? O orgulho, irmãos, não deixa que a gente viva isso. Mas eu quero que você perceba o que é que o orgulho faz. Ele vai bater na porta. Ele vai bater na sua porta. Ah, pastor, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu preciso de disciplina para lutar contra esse orgulho, irmãos. Ah, às vezes quando alguém vem, oh, que bênção. Irmãos, uma coisa que eu aprendi, glória a Deus. A minha carne pede para eu me exaltar. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim mesmo. A minha carne pede uma coisa, mas eu tenho que decretar outra para ela. Eu tenho que mortificar essa carne. Outra coisa, eu passei a entender e a falar quem eu sou. Então, eu não tenho vergonha de dizer, olha, eu tenho esse problema, tem essa... Eu passei a vencer isso, porque o orgulho dizia para mim, você não pode dizer isso, que você é um pastor. Você é um líder. As pessoas têm uma visão de você. Irmãos, quem tem que ter a visão de mim é Deus. E o orgulho trabalhava debaixo disso. Irmãos, quantas vezes eu estava sendo disciplinado pelo Senhor e o orgulho não aceitava. Não fique debaixo da potente mão de Deus, não. Você é bobo, você pode tomar uma decisão assim, irmãos, eu aceito. Irmãos, às vezes tem coisas que eu poderia ter tomado a decisão humana, mas a gente tem que aceitar estar no aprisco, tomando conta de ovelhas e outra, fazendo salmos, produzindo salmos, do que ir para a casa de Saul se achar. Então nós precisamos de disciplina para vencer o orgulho. E esse orgulho a gente precisa, irmãos, de discernimento para detectar o início dessa ansiedade. Preste bem atenção. Eu preciso, juntamente com você, desse discernimento para detectar o início da ansiedade. Então, olhe que coisa importante que a gente às vezes não percebe o que Deus está fazendo. Então, a primeira coisa, né? Preste atenção. Finalizando, nós precisamos dessintonizar aquilo que o diabo está nos dizendo e sintonizar com as coisas de Deus. Mas para você dessintonizar o que o diabo está dizendo e se sintonizar com Deus, você precisa de 3 coisas: de direção, você precisa de disciplina, já falei, e você precisa de discernimento. Não está aí de azul, você precisa de discernimento. Grave bem isso, para abrir mão da sintonia do inferno e se sintonizar com Deus, para detectar o início da ansiedade. Atenção, irmãos que sofrem com problema de ansiedade,
que gera, né, um processo árduo de depressão, e é real. E aí você vai ter que, além de Deus, procurar pessoas para cuidar disso. Mas, olhe bem, precisamos de discernimento para detectar o início da ansiedade que pode gerar uma depressão e algo profundo. Ouça, você já sentiu algo importuná-lo? Eu já, né? Irmãos, esse algo não é possível identificar o que é. Às vezes é uma angústia, um sentimento de tristeza. Você já sentiu isso? Eu sinto isso às vezes. Às vezes é algo nebuloso, não é verdade? E parece um limo viscoso, uma coisa que você não consegue sair, irmãos. É uma angústia, é algo que a gente está ali, o negócio está pegajoso. Ele cresce, tem esse algo, irmãos, que nos importuna às vezes, é algo que cresce pelos cantos, vai nos importunando e deprimindo. Está tudo bem, às vezes eu via meu pai dizer isso, rapaz, está tudo bem comigo, mas às vezes uma tristeza, algo que parece que está me importunando. Preste atenção, nós precisamos de discernimento para detectar o início de ansiedade. Não é discernimento para ver demônios, não é discernimento para entender. O crente precisa de discernimento. Jesus disse que nós não podemos andar ansioso por coisa alguma. E o crente precisa de discernimento. Ele está fazendo a obra do Senhor, mas ele tem que ter discernimento quando começa, né, algo nebuloso, quando começa algo que ele não consegue identificar. Tenha discernimento. Pode passar. E eu quero dizer, irmãos, que quando a coisa começa nebulosa, quando a coisa você não identifica, quando ela vai crescendo pelos cantos, é só o começo de uma forte ansiedade que está batendo na sua porta e dizendo, cheguei. Ah, mas eu estou fazendo a obra do Senhor, mas você já começou a viver essa pressão da forte ansiedade. Nós que militamos na casa do Senhor, a gente precisa ter discernimento. Precisamos de discernimento para detectá-la e ir até a sua raiz, para podermos lidar com ela. Irmãos, é isso. Eu preciso entender o que está acontecendo, ter discernimento e poder lidar com ela. Algumas verdades. Quando identificamos o início da ansiedade, é o momento preciso de lançá-la sobre Deus. Nesse momento, podemos dizer, não sei como lidar com isso. Senhor, assume o controle. Opa! Quando você identifica o início da ansiedade, é o momento, é a hora, meu querido, de você dizer, lança sobre Deus a tua ansiedade, Ele cuida de vós. Irmãos, a Bíblia é clara, porque a gente desobedece tanto. Nesse momento que você identificou a sua ansiedade, é o momento de lançar sobre Deus e dizer, Senhor, não sei como lidar com isso, não sei como lutar contra isso, eu não sei como fazer em relação a isso. Senhor, assume o controle e fique debaixo da potente mão de Deus, irmãos. Deixe Deus conduzir. Irmãos, e é engraçado, eu quero confessar com vocês algo. Esse sentimento bate na minha vida toda hora. Duas coisas aconteceram esse mês que foi forte para mim. A primeira em relação às lajes da igreja. A gente está na expectativa de colocar as lajes e querendo que volte antes, né? Coloque-se as lajes antes. E até estava orando, Deus, né? Abre as portas, tudo. Aí de repente, nós estamos dependendo de um documento da prefeitura de renovação do alvará da construção. Aí a prefeitura manda para a gente um deferimento dizendo que deferiu o alvará de construção, porque a gente tem que fazer, ou queria um esclarecimento sobre a contenção e uma escadaria que é a prefeitura que vai fazer, e a contenção que é no terreno dos outros, que não é nosso.
Irmãos, e naquela hora me bateu o sentimento, aquele sentimentozinho que a gente falou nesse instante, um sentimento viscoso, né? Aquele nebuloso foi batendo no meu coração. Eu digo, Jesus, de novo a gente vai ter que enfrentar isso tudo com a prefeitura, né? Eu comecei a vir, irmãos, aquele sentimento, e na hora, irmãos, comecei a vir aquela tristeza. E aí, eu peguei de madrugada, acordei, vim para a varanda, botei a cadeira e comecei a falar com Deus. Irmãos, é lindo o que Deus está fazendo. Eu estou debaixo da potente mão de Deus. E eu disse, Senhor, eu não tenho o que fazer. É o Senhor quem faz. Eu não tenho como fazer. Eu identifiquei a raiz do início da ansiedade e eu lancei sobre Deus. Eu disse, Senhor, é tua, o problema agora é teu. Irmãos, foi um refrigério na minha alma, no meu coração tão grande. E a segunda situação que bateu forte também foi em relação à questão da ida de Filipe para o seminário. Irmãos, começou a vir aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de angústia, aquele limozinho, como eu falei, algo nebuloso, um limo viscoso começou a tomar conta do meu coração. Como é que vai ser, meu Deus? O dólar nesse valor, o mundo em convulsão, irmãos, e aí a coisa começa a fluir, né? E aí eu comecei a ficar quieto, eu comecei a olhar para os detalhes, eu comecei a ver que era algo aos nossos olhos impossível, irmãos, e naquela hora eu voltei para a varanda. Eu identifiquei ansiedade, discernimento, e eu disse, Deus, é o Senhor quem vai fazer. Eu lanço sobre o Senhor a ansiedade. Eu lanço sobre o Senhor a vida de Filipe, eu lanço sobre o Senhor o dólar alto, eu lanço sobre o Senhor as incertezas que eu tenho. Eu não posso carregar isso. Eu não sei como lidar com isso, Senhor, mas assume o controle dessa campanha, assume o controle da vida do meu filho, assume o controle do dólar alto, assume o controle, Tu és Deus, eu preciso estar debaixo da potente mão de Deus, irmãos. Se eu assumisse o controle, eu estava deprimido, acabado, destruído. É isso que Deus está nos dizendo. Nós não atentamos para algo tão simples. Deus quer que a gente coloque sobre Ele, lance sobre Ele a ansiedade. Você identificou a tua ansiedade nessa hora, então lance sobre Ele. E Ele cuida de nós, é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele cuida de nós. Essa necessidade é suprida por meio da palavra de Deus, irmãos. E quando eu lanço sobre Deus, presta atenção no processo. Primeiro você vai discernir o que está acontecendo. Você vai sentir algo no seu coração que não está bem. Você precisa ter um tempo de oração, de silêncio na presença de Deus. Depois, você, ao identificar, você lança sobre Deus e diga, Senhor, e reconheça que você não pode resolver isso. Você não pode carregar essa ansiedade. E aí, irmãos, essa necessidade que você teve e que você lançou sobre Deus, sabe como ela vai ser suprida? Aqui na palavra. Os princípios e preceitos das Escrituras
nos concedem direção, disciplina e discernimento. É ali que quando eu vou ler a palavra de Deus, e tem sido uma bênção os devocionais, eu vou ter a direção em relação a Filipe, a direção em relação a construção da igreja, a direção em relação às coisas da minha vida, da minha família. Deus vai me trazer e vai dizer: não é nada com você, esteja debaixo. É tempo, Kleber, de você nesse momento de Filipe produzir salmos, estar na minha presença. É tempo de você produzir salmos em relação à construção da igreja. Aquilo que estava tentando tirar o teu sono, é momento de produzir salmos. E essa expressão quer dizer momento de intimidade. Não é momento de desespero, não é momento de você estar preocupado. Lance sobre mim a tua ansiedade e eu cuido de você, diz o Senhor. Produza salmos no aprisco. Produza salmos no aprisco. O Senhor está lhe dizendo nessa manhã: é tempo de você produzir salmos. A palavra de Deus vai trazendo os preceitos das Escrituras e nos concede direção, disciplina e discernimento. Eu quero encerrar com essas duas frases. O sucesso de Deus nunca é forjado, nunca é forçado e não é obra da carne humana. Guarde isso com você. O que Deus tem para a minha vida não pode ser forjado, não pode ser algo forçado pelos homens. Eu não posso estar, irmãos, tentando criar fatos para poder me aparecer. O que Deus tem não pode ser obra da carne humana. Tem pessoas que têm promessas de Deus para ser, quem sabe, um governador do Egito, para se tornar um rei em Israel, mas não aceita, está forjando, querendo sair do aprisco e forjando situações para estar na casa de Saul. Não é hora, não é tempo. E a outra frase é: o sucesso de Deus é inesperado e seus benefícios são sempre surpreendentes. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus dizendo: Senhor, é isso. Você que está vivendo estado de ansiedade, quem sabe de depressão, hoje, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre tua vida. Lança sobre Deus a tua ansiedade. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Deus vai fazer. Não se preocupe, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vai lhe exaltar. Espírito de ansiedade tomou conta, e você está se deixando levar por isso, perdendo o sono, se preocupando, ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Deus está dizendo a você que é tempo de você se abrir da sintonia do inimigo e ouvir o que Deus tem a teu respeito, e aceite ficar no aprisco. É o tempo de aprisco na sua vida. É tempo de produzir salmos no aprisco. Não queira ir para a casa de Saul, não queira ir para o palácio antes do tempo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Eu quero orar com você nessa manhã, pedindo ao Senhor que gere libertação e cura sobre a tua vida. Irmãos, que palavra libertadora, que palavra abençoada, que essa palavra entre na tua vida, no teu coração, e hoje esteja quebrando fortaleza, destruindo laços de anos na sua vida, em nome de Jesus. Você é alguém que tem propósito de Deus, você não pode viver essa prisão. Chega! Deus vai abrir rios no deserto. Deus vai abrir porta onde não existem. Ansiedade, quando eu vejo que ela está se apresentando na minha vida, eu sei que é hora de procurar o meu canto e lançar sobre Deus e dizer: Senhor, Senhor, eu não consigo. Senhor, tu sabes que eu não consigo, eu já estou cheio disso. Deus, eu estou entregando o controle.
eu não vou resolver nada. Entrega o controle. Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a vitória do Senhor nesta hora sobre a vida dos teus servos. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão vivendo princípios de ansiedade, agora seja quebrado. Deus, que teus filhos ouçam essa palavra e lance sobre Deus ansiedade, que possa viver dias de vitória a partir de agora, que eles possam experimentar, Senhor, a direção do Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida deles, que eles possam experimentar, Senhor, o alívio de abrir mão dessa carga de ansiedade e dizer que está livre, decretar que aceita o agir de Deus sobre a vida deles agora. Deus, eu quero profetizar todo espírito que está agindo, todo sentimento de ansiedade, todo sentimento de depressão que tem tomado o coração dos teus filhos agora, caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Esse sentimento que tem já cauterizado e feito uma fortaleza, prisões, pessoas que estão aprisionadas a sentimentos, a medo, a vingança, na autoridade do nome de Jesus, esteja livre. Lança sobre Deus aquilo que lhe causa ansiedade, confia no Senhor. Deus, traz um milagre, Senhor, faz um milagre em nosso meio, faz um milagre na vida daqueles que estão assistindo nesta hora. Oh Deus, traz a cura sobre as nossas vidas, nos ensina, Senhor, a descansar, nos ensina a viver o inesperado, o surpreendente de Deus. Deus nos ensina a nunca forjar coisa alguma, a não forçar nada, mas viver o tempo do Senhor sobre as nossas vidas, nos alegrar onde Deus nos colocou, viver com alegria, produzindo salmos, e salmos significa intimidade, adoração. Aonde Deus lhe colocou, o meu tempo e o seu tempo vai chegar. Deus, guarda as nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor nesta hora. Guarde esta palavra no seu coração, para que o nome do Senhor seja louvado. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos, nossos avisos, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, né? Dá o seu like ali, dá o seu ok, curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas. Irmão, se esse vídeo foi bênção para você, pode ser bênção para outras pessoas também. Então abençoe as pessoas mandando esse vídeo, né? Eu quero também orar pelo quilo solidário, pedir ao Senhor que esteja fazendo multiplicar esse quilo solidário que tem sido bênção na vida de tantas famílias, tantos irmãos, suprido as necessidades. E eu quero orar pelos dizimistas e ofertantes, pedindo ao Senhor que esteja abençoando a vida deles. Amém? Glória a Jesus. Vamos, irmãos, também nesse momento estar orando pelo novo ministro da educação, um irmão nosso da igreja presbiteriana, que carece muito das nossas orações, para que Deus dê sabedoria, para ele liderar o Brasil na área da educação, que todo empecilho maligno possa cair por terra. Nós vamos cobrir esse irmão, né, irmão Milton, pedir a Deus que esteja guardando a mente dele, a família dele, livrando ele de todo e qualquer laço maligno naquela pasta, mas que o Senhor dê vitória àquele homem, que o Brasil seja abençoado, né, na área acadêmica, ele possa dar um salto de anos na área acadêmica, que os estudantes e as pessoas comecem a viver uma nova cultura no Brasil. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã de bênção, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos feito viver a cada dia. Deus, guarda esta palavra no nosso coração, para que não venhamos pecar contra ti. Deus, nós saímos hoje daqui revigorados, cheios da tua graça, entendendo o que o Senhor quer para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso lançar minha ansiedade sobre ti e experimentar do teu cuidado. Deus, nós pedimos nesta hora, Senhor, por aqueles que estão
dizimando e ofertando, que o Senhor possa estar abençoando a vida desses irmãos, frutificando, que eles possam ser encontrados em fidelidade em tempo de crise, que eles possam estar produzindo salmos de fidelidade nesse momento, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Abençoa também aqueles que não estão podendo viver esse momento, mas que a tua graça os alcance, Pai Santo, Pai querido. Deus, eu quero pedir, Senhor, pelo quilo solidário, por aqueles que estão experimentando desse quilo solidário, Deus, que o Senhor esteja abençoando também, guardando a vida dos irmãos que estão contribuindo. Ó Deus, abençoa o irmão Milton, Senhor, agora como ministro da Educação do Brasil. Pedimos ao Senhor a cobertura do Espírito Santo, que Deus dê a ele sabedoria, graça. Deus, que o Senhor vá desfazendo todo o laço do inferno. Deus, abençoa a nossa nação, abençoa esse Brasil. Ó Deus, que a gente possa ver algo novo acontecendo na nação brasileira através da educação, que esse homem, Pai, possa ter a cobertura dos teus anjos, que o Senhor possa agora frustrar todo e qualquer intento maligno contra ele, contra a vida dele, contra o ministério da educação. Abençoamos a vida do irmão Milton agora, Senhor, guarda as nossas vidas, que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja para todo sempre. Amém? Deus abençoe. Anjos proclamam tua majestade, prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. A sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, uma só voz cantando, te tronizando. Céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo, e sua glória descerá, e sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te tronizando, santo.
Nós queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito avive, vivifique em nós a santidade do Teu coração. Deus, nós queremos orar que em nome de Jesus o Senhor libere um decreto do céu sobre a nossa nação brasileira. Pai, que nesse tempo, que nessa estação, não exista outro objetivo para essa geração, senão mergulhar no estilo de vida de santidade. Nós oramos, Senhor, que a mesma capacitação que estava em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, venha nesse momento ser ativado nessa geração. Pedimos, Senhor, um avivamento, Pai, mas não de um movimento. Pedimos um avivamento de caráter. Pedimos um avivamento de mudança de mente. Senhor, pedimos um avivamento de verdade, de integridade. Um avivamento, Senhor, onde jovens irão sair dos bares e se prostrar diante de Ti. Onde uma geração não terá medo, onde o Evangelho será pregado. Nós clamamos, Senhor, por um avivamento do Teu Santo Espírito. Libera sobre nós, queima-nos, incendeia-nos, aviva-nos em Tua glória. Glorifica o nome do Teu Filho Jesus. Santo, Santo, anjos dizem, adoradores celestiais, e na terra declaramos, nos unimos os adoradores celestiais e declaramos, aleluia, 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 subirá em toda a terra, nossas vozes, aleluia. Grande coral de adoradores, nos unimos ao coral de anjos aqui nesse lugar. Não cansamos de declarar, aleluia.